Sejam todos bem-vindos. Hoje venho apresentar para vocês um trabalho que aborda as dimensões éticas da inteligência artificial, dando foco em um dilema ao qual chamaremos de problema do controle. Desde já peço desculpas, pois sei que muitos podem estar pensando: eu já tenho muitos problemas, por que vou querer mais um? Mas calma, esse aqui tem uma peculiaridade que vai chamar sua atenção, pois esse caso impacta a minha vida, sua vida, de toda a humanidade e tudo que vivemos. Então, veja se você consegue me ajudar a responder a esse problema. Isso se é que ele tem uma resposta. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Giovanni Tricarico Barros, sou aluno do Bacharelado em Ciências e Matemáticas da Terra, inscrito na disciplina de Inteligência Artificial e Humanidades, ministrada na Universidade Federal do Rio de Janeiro pela professora Maria Letícia Galuzzi e pelo professor Sidney de Castro Oliveira. Para a elaboração desse trabalho, me baseio principalmente em dois livros. O primeiro, chamado Human Compatible Artificial Intelligence and the Problem of Control, do cientista de computação Stuart Russell, e o Superintelligence Paths, Dangers, Strategies, do filósofo sueco Nick Bostrom. Sendo assim, esse vídeo não tem como objetivo explicar como uma inteligência artificial realmente funciona ou sua enorme capacidade de melhorar nossas vidas, mas dá foco a uma das temáticas abordadas nos livros, que é o motivo pelo qual devemos garantir que nunca perderemos o controle sobre essa poderosa tecnologia. Desde os primórdios da presença humana na Terra, as modificações que o homem fez gerou um impacto significativo para o desenvolvimento do planeta, e a inteligência artificial caminha para ser mais um pilar de uma nova mudança na trajetória da civilização humana. Até porque, como tudo que é novo, esse impacto pode ser positivo ou negativo. Só que para colher os benefícios e evitar qualquer problema dessa tecnologia, é importante ser capaz de controlá-lo. No entanto, a possibilidade de controlar a inteligência artificial e uma possível versão mais avançada dela, algo que denominamos como superinteligência, ainda não foi formalmente estabelecida. O mundo no qual vivemos está em constante evolução e transformação, e a inteligência artificial é e será uma representação do seu contexto cultural e dos valores que nos cercam e validam as relações humanas, só que nesse caso incorporado às máquinas. Conforme seu desenvolvimento, novos desafios éticos surgem e a proteção da autodeterminação humana é uma das mais relevantes e iremos tratar nesse vídeo. A inteligência artificial começou a ser estudada lá no início da década de 50 e está presente constantemente em nossas vidas. Sua evolução é fatídica e notória. Basta analisarmos que a inteligência artificial que conhecemos ou conhecíamos basicamente buscava percepção de objetos ou simplesmente determinava um ambiente. Mas pense bem, nesse caso não oferece tanto risco, pois suas consequências são limitadas. Com o passar do tempo, essa tecnologia evoluiu. Isso acaba sendo perceptível, pois hoje em dia ela já é capaz de tomar decisões e até mesmo interagir com o mundo físico. Um exemplo muito claro disso é o dos veículos autônomos, que dispensam o motorista, pois através de um conjunto de sensores, eles são capazes de captar informações em tempo real sobre sua posição na estrada, distância relativa de potenciais obstáculos e de outros veículos, reconhecem sinais de trânsito, faixas de pavimento e observam o comportamento de pedestres, entre outras ações. Mas perceba, isso pode ser fascinante e até mesmo de certo ponto divertido. Só que para começar, isso pode ser inerentemente mais perigoso, pois nesses casos existem implicações humanas. Essa nova perspectiva da inteligência artificial nos leva a um questionamento. A razão pela qual os seres humanos chegaram e ainda permanecem no topo da cadeia alimentar não se deve ao fato de sermos mais fortes, mais rápidos ou até mesmo, em alguns casos, maiores. Mas o domínio humano é quase inteiramente devido à nossa engenhosidade, inteligência e por nos adaptarmos melhor. Agora, se não somos os mais inteligentes, estamos seguros de permanecer no controle? Essa pergunta é a base do que chamaremos de problema do controle. Falando um pouco sobre ele, o problema surge da tendência do ser humano dentro da sua relação de controle com a máquina quando confrontado com as saídas de um sistema autônomo confiável. Resumidamente, qualquer mente artificial suficientemente inteligente pode ser capaz de ter efeitos devastadores no mundo. Então, as abordagens para controlar tal criação devem ser cuidadosamente analisadas antes de serem elaboradas.
Embora possa ser considerado inocente, décadas de pesquisas confirmam que o problema é realmente pernicioso e talvez até intratável. A possibilidade de uma explosão de uma superinteligência é vista como a principal fonte de risco da IA para a humanidade, porque nos daria tão pouco tempo para resolver como controlar esse problema. A maioria dos sistemas atuais de inteligência artificial são projetados especificamente para resolver um problema bem específico em uma área. Mas como a inteligência artificial tem o potencial de se tornar mais inteligente do que qualquer humano, não temos nenhuma maneira segura de prever como ela se comportará. Isso porque controlar uma superinteligência além da compreensão humana requer uma simulação para podermos analisá-la. Mas, se não podemos compreendê-la, é impossível criar essa solução. Para observar isso, um cientista de computação russo chamado Jan Plowski se inspira no teorema de incompletude de Gödel em paradoxos mentirosos para elaborar algo chamado de paradoxo de uma IA explicitamente controlada. Esse paradoxo consiste em dar uma ordem de desobedecer a uma IA. Se a IA obedecer, ela violará suas ordens e ficará descontrolada. Mas se a IA desobedecer, ela também violará suas ordens e também ficará descontrolada. Ou seja, regras como não casar mal aos seres humanos não podem ser definidas se nós não entendermos os cenários que a IA era para acessar. Isso significa que qualquer código que diga para a inteligência artificial não machucar os humanos e não destruir o mundo pode chegar a uma conclusão, ou não. É matematicamente impossível saber qual caminho a máquina irá seguir, e por isso ela não pode se tornar totalmente controlada. Mas devemos tratar o problema de controle de uma inteligência artificial como um problema matemático? Se sua resposta for sim, já te adianto que nenhuma prova matemática foi publicada para demonstrar que o problema de controle de uma IA pode ser resolvido. Então, será que estamos realmente tentando resolver um problema sem solução? Bom, parte da conclusão desse estudo vem do problema da parada, proposto por Alan Turing, o pai da computação, em 1936. Trata-se de um problema de decisão das máquinas, estudado pela teoria da computação. A questão é, o problema vai chegar a uma conclusão e parar, ou simplesmente vai ficar rodando em loop internamente tentando achar uma resposta? Através de cálculos numéricos, Turing provou ser impossível criar um algoritmo genérico para resolver o problema da parada em todos os códigos que um dia venham a ser escritos. Sabendo disso, já que esse problema não possui solução, são feitos métodos de controle para superinteligências. Eles se dividem em dois campos. O primeiro, o controle da capacidade, e também tem o controle motivacional. O controle da capacidade limita o dano de potencial de um sistema de uma superinteligência, restringindo seu ambiente e adicionando mecanismos de desligamento ou fios de disparo. Já o controle motivacional projeta sistemas de superinteligência para não ter o desejo de causar danos em primeiro lugar. Os métodos de controle de capacidade são considerados hoje, na melhor das hipóteses, medidas temporárias, certamente não como soluções a longo prazo para o controle de superinteligência. Já o controle motivacional é um caminho mais promissor e precisaria ser desenvolvido em sistemas de superinteligência. Com o desenvolvimento do vídeo, é perceptível que se a pergunta for interpretada literalmente, a resposta para o problema do controle pode ser resolvido? Sua resposta será não. O problema do controle ainda não pode ser resolvido literalmente, mas em compensação, o problema pode, através dos métodos de controle, ser solucionável, insolucionável, indecisível ou até parcialmente solucionável. Até porque atualmente não sabemos o status atual do problema de controle de IA com qualquer grau de confiança. É provável que alguns tipos de controle sejam possíveis em certas situações, mas também é provável que o controle parcial seja insuficiente na maioria dos casos. Então, mesmo que já tenhamos conhecimento que nenhuma das opções fornece controle e segurança, penso que apenas o futuro será capaz de nos trazer respostas sobre algumas dessas perguntas. O ponto é, não podemos perder tempo e muito menos falhar. Então espero que o eu do futuro faça outro trabalho, agora com menos questionamentos e consiga mais respostas. Mas esse futuro ainda me parece um pouco distante, então nos conformemos com questionamentos, pois eles fazem parte do processo de construção do conhecimento. Muito obrigado a todos pela atenção.